O Gir, uma das raças mais antigas do planeta, teve origem na Índia. Os primeiros exemplares foram trazidos ao Brasil por volta de 1911. Do trabalho para obter bons produtores de leite, resultou o Gir leiteiro, que se destaca por sua rusticidade, longevidade produtiva e reprodutiva, também por sua docilidade, baixo custo de mantença, facilidade de parto, produção de leite a pasto e versatilidade. O Gir leiteiro é uma raça zebuína e, assim como todo zebu leiteiro especializado para a produção de leite, nós temos, além do Gir leiteiro, nós temos o Guzerá e o Sindhi, que são raças que são selecionadas. O Gir leiteiro se destaca pela rusticidade, pela produtividade, já que participa há 25 anos, participa do Programa Nacional do Melhoramento Genético do Gir leiteiro, que é o PNMGL. Ele é coordenado pela Associação Brasileira da Raça, que é a ABCGIL, que tem sede em Uberaba, em parceria com a Embrapa. Esses 25 anos de programa, inicialmente, primou por avaliar as características ligadas à produção. Posteriormente foram acrescentadas aí nas avaliações as características lineares de conformação e hoje já são medidas, mensuradas, né, as características de qualidade do leite. Todas essas avaliações em combinação promoveram o melhoramento genético da raça. Até então, quando o Gir entrou no Brasil, ele era selecionado para a carne. Posteriormente, um grupo de selecionadores e algumas entidades, como a EPAMIG, lá em Uberaba, e a Fazenda do Umbuzeiro, na Paraíba, iniciaram o desenvolvimento da seleção para o leite. E a partir daí foi possível consorciar aquela que já era uma característica natural dela, que é a rusticidade, a adaptabilidade, a resistência a parasitas e o baixo custo de mantença, com a elevada produtividade e a eficiência da produção a pasto e a longevidade. Essas características estão presentes no rebanho e estão sendo cada vez mais selecionadas e aprimoradas, como também as características de ubre, né? A conformação de ubre, tamanho e comprimento das tetas e o desenvolvimento de ubre anterior e posterior são características bastante preconizadas. E assim nós temos hoje um animal que consegue unir a longevidade, a produtividade e essa rusticidade que já é tão natural da raça. Que é um animal que interage contigo, é um animal carinhoso, que busca carinho, a sua morfologia, né, o seu racial é muito bonito, ele tem um olhar atraente, ele acaba atraindo a gente como criador. E cada um é um. Pode ver que num rebanho, dificilmente você vai ver um igualzinho ao outro, mesmo a pelagem, o diferencial de pelagem também. Uma das formas de selecionar os animais do plantel é através de uma avaliação morfológica. Os animais que possuem bom sistema mamário, qualidade de ubre tanto anterior quanto posterior, vale lembrar que o ubre posterior, segundo a literatura zootécnica, corresponde a 60%, né, da produção leiteira. Então a fêmea tem que ter um ubre bem aderido, bem colocado, tetas bem desenvolvidas em tamanho mediano, bem colocadas, bem distribuídas nos quartos, né, do sistema mamário. Bons aprumos, porque os aprumos estão ligados à longevidade do animal, à sustentação dele, à locomoção dele, que são os membros, né, para poder facilitar e possibilitar essa locomoção. Características raciais, ou seja, toda raça possui um padrão racial junto à sua associação, que faz o seu registro genealógico, que no caso do Gir, e como todas as raças zebuínas, é a ABCZ lá em Uberaba. Então, existe um padrão racial. O que é esse padrão racial? Ele descreve como é a pelagem, como é o formato de orelha, como é o formato de cabeça. Então, no julgamento, essas características também são levadas em conta. Além da estrutura corporal do animal, né? O animal ter um bom comprimento, ter uma boa profundidade, que possibilite a ele uma fisiologia de seus sistemas circulatório, cardiovascular, para que ele possa ser eficientemente produtivo. Então é uma combinação de características que favorecem um animal bom. Isso quando a gente avalia em termos de pista de julgamento. Nós temos os programas de melhoramento, como citado, né? Nós temos tanto o PNMGL como o PMGZ, que é com a ABCZ, Programa Nacional de Melhoramento Genético de Zebuínos, que promovem a avaliação de animais superiores por características de desempenho. Essas características podem ser relacionadas ao leite, à gordura, à proteína e aos sólidos totais. Também é levada em conta a avaliação genética dos animais. O controle leiteiro é uma das provas realizadas pelo Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos da Associação Brasileira de Criadores de Zebu. Através desse método, é possível identificar no rebanho as matrizes que se destacam na produção leiteira durante a lactação. O que consiste o controle leiteiro oficial? Para certificar animais que têm uma aptidão leiteira. O que se faz?
Em intervalos de 15 a 45 dias, a gente faz uma mensuração da lactação do animal, faz uma pesagem desse leite da ordenha do animal durante o período de lactação dela. E vai somando esses dados e, ao final, esse animal tem que atingir um número X de litragem de peso de leite, que é o que vai caracterizar se ele tem ou não aptidão leiteira. E a litragem mínima, o peso mínimo, são 2.500 quilos de leite. O animal produzindo isso durante a lactação, que em média dura 300 dias, 330 dias, o período normal de uma lactação. O animal atingindo esses 2.500 quilos de leite, ela recebe o certificado, então, de uma matriz que é de aptidão leiteira. É o que diferencia o animal leiteiro do não leiteiro. A prática é simples. Primeiro é necessário anotar o peso do balde onde vai ser colocado o leite. A tara do balde é 0,60. A ordenha deve ter no máximo 20 minutos de duração. Nesse caso aqui, a gente começou às 17h45. Amanhã, às 5h45 da manhã, ou seja, passado 12 horas, a gente vai fazer a primeira ordenha. Depois, às 17h45, a gente vai fechar a ordenha nas 24 horas. As duas pesagens, então, que vão valer, essa aqui é a esgota. As duas pesagens que vão valer vai ser a de manhã e a de tarde. Tempo esgotado, hora de fazer a mensuração. Aí é só descontar o peso do balde. O criador que trabalha com esse objetivo de produzir leite, é uma ferramenta que ele tem acessível através do controle leiteiro para identificar indivíduos que sejam os potenciais de criação. Eu não quero, como criador de seminal, dentro da raça, um animal que não seja melhorador. Então, o nosso foco é vender genética, mas genética boa. Além da grande capacidade de produção de leite a pasto com baixa utilização de remédios e antiparasitários, o gir leiteiro produz predominantemente o leite A2, leite antialergênico. Se nós procurarmos nos livros de zootecnia, em todas as publicações sobre a produção de leite bovina, nós vamos encontrar o histórico que antigamente, há muitos anos atrás, todas as fêmeas bovinas produziam originariamente leite A2. O que seria o leite A2? Seria a sua composição proteica. São várias proteínas que compõem o leite, a lactoalbumina, a lactoglobulina e as caseínas. Nós temos a caseína 1 e a caseína 2. A beta-caseína 1 e a beta-caseína 2. Hoje, antigamente, essas vacas só produziam leite A2, com a beta-caseína 2. O que aconteceu? Houve uma mutação genética no decorrer do tempo e houve uma substituição de uns aminoácidos que compõem essa proteína, que é a beta-caseína, e aí houve uma alteração nessa composição desse leite. As raças taurinas sofreram essa mutação, tá, e passaram a produzir o leite A1. Tá, que contém a beta-caseína 1. E as raças zebuínas não foram afetadas por essa mutação, segundo esses estudos. Nós temos algumas raças taurinas, como a Guernsey, que é uma raça britânica, que nós não temos um número maior de criatórios no Brasil, nós temos um número restrito na região de Minas Gerais, que aparentemente também não foi afetada, mas como ela representa um número bastante restrito em relação ao rebanho, isso abre uma possibilidade imensa para os zebuínos leiteiros, em especial o gir leiteiro, que é a produção desse leite. E qual é o diferencial desse leite para consumo? É que nós temos um grande percentual da população que apresenta a alergia, né, à proteína do leite de vaca, a PLV, que é diferente da intolerância à lactose, que é o açúcar do leite. Então, essas pessoas que têm essa alergia a essa proteína, ao consumirem esse leite A1, que possui essa proteína beta-caseína 1, elas estão correndo o risco de terem uma série de reações alergênicas, doenças coronárias, diabetes tipo 1 e uma série de outras doenças crônicas que no metabolismo dessa proteína pode ser causado. Então, abre essa possibilidade
para os zebuínos e diversos estudos estão sendo feitos para a identificação desses animais que são produtores desse leite A2 e nós acreditamos que futuramente nós teremos disponível, né, nos supermercados aí do país. Já existe um projeto em São Paulo que é pioneiro, que já está especializado com essa produção e nesse ponto o giro leiteiro, assim como o zebuíno, se mostra com um grande diferencial. Diferencial que também é visto no cruzamento da raça. O gir leiteiro pode ser utilizado em vacas Jersey para produzir o Jersey e no pardo suíço, que resulta no giropar. Mas o cruzamento mais utilizado é com o holandês, quando produz o girolando, um animal extremamente rústico, de excepcional conversão alimentar e de alta produção leiteira. A alta produção holandesa, do gado holandês, a rusticidade do giro e a alta produção leiteira, resistência a parasitas, resistência às diversidades do clima, a sua alta conversão alimentar. Então eu acredito que no nosso estado, como tem bastante extensão, é um cruzamento perfeito para a produção a pasto, que é o que a gente destaca hoje. Porque como criador, o que me importa é resultado, não quantidade produzida. Eu acho que para mim é fundamental quanto que fica de retorno no final do mês. Não adianta eu ter uma vaca muito produtiva, mas que também, ou seja, para mim essa conversão que é importante para mim. É lucro, em resumo é lucro. Eu preciso de um gado que me dê retorno financeiro. E por isso que eu aposto muito no cruzamento.